um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Boa noite. Com grande alegria nós celebramos essa ocasião especial em que comemoramos uma caminhada bonita de reconciliação, unidade e esforço pelo bom testemunho de Cristo Jesus, do qual todos somos membros. Acolhemos cada uma e cada um de vocês nessa noite especial de comemoração, noite em que nós rememoramos os 20 anos da assinatura do reconhecimento da doutrina da justificação, mas também queremos reafirmar nosso compromisso com esta doutrina que está no Evangelho, a qual a todos alivia, consola, conforta, enfim, é a salvação em Cristo Jesus que celebramos em conjunto. Celebramos assim, com alegria, essa caminhada bonita que temos feito e agregadora, no sentido de caminharmos como corpo de Cristo nesse mundo. Sintam-se bem-vindas, bem-vindos, é uma grande alegria acolher neste 31 de outubro, também dia da Reforma Protestante, dia em que celebramos este marco histórico. Quero saudar as igrejas presentes nesta celebração, também nominando seus ministros, suas ministras religiosos. Pastor Leônidas Gelli, Igreja Batista Nacional, e Pastor Wosni Andrade, também Igreja Batista Nacional. Com eles, a congregação, membros da Igreja Batista, que estejam conosco, bem-vindos. Saúdo o pastor Bruno Pedroso, Igreja Casa de Davi, bem-vindo. Com ele também membros da Igreja Casa de Davi. Pastor Isaac Góes, Igreja Presbiteriana Unida, com ele membros da Igreja Presbiteriana Unida. Saudamos Rosângela e Antônio Claret, representantes responsáveis do movimento Focolares da região Centro-Oeste. Alegria, bem-vindos. Saúdo pastor Renato Augusto Kini, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pastor emérito, pastor Carlos Alberto Radins, pastor Carlos Müller, coordenador do GEB, Grupo Ecumênico de Brasília, pastora sinodal, pastora Patrícia Bauer, e este que vos fala é Everton Knau, e em nosso nome a comunidade evangélica de Confissão Luterana de Brasília, que está toda aqui reunida e acolhendo com satisfação. Também acolhemos Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, e com ele as pessoas da Igreja Católica que estão conosco. Bem-vindas, bem-vindos. Alguém que não citei, que nós recebemos agora,
Enfim, nos alegramos muito de celebrar em união esta noite especial, e agora o coral luterano nos trará a canção Com Gratidão ao Nosso Deus. Somos acolhidos pela palavra do Senhor, conforme o Evangelho de João, que diz: a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nos reunimos nesta casa de oração, nós aqui nos encontramos por obra do misericordioso Deus. Por isto celebramos culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos tomar nossos lugares. Roma, Genebra e Brasília traduziram em 1999 o desejo de muitas pessoas, adentrar com o barco da ecumene nas ondas violentas do mar da vida, para muitos, ameaçada e sofrida. Assinaram esta declaração sobre a doutrina da justificação. E talvez vá ocorrer com vocês, em especial o coral, o que ocorreu comigo. 20 anos se passaram.
significativo que a assinatura da declaração conjunta sobre a doutrina da justificação tenha acontecido no dia 31 de outubro em Augsburgo. Porque esta data é celebrada como dia da reforma pelos luteranos. Concretamente, o ato da assinatura na histórica Augsburgo teve ecos os mais diversos. Enquanto estamos a caminho, a busca da unidade em Cristo é tarefa e alvo. Certamente, a unidade plena dos membros entre si e com o Senhor da Igreja só se realizará com a vinda do reino de Deus. Mas, em Cristo, esse reino já irrompeu no mundo e começou a realizar-se por sinais. Gratos por todos os sinais que já nos iluminam o caminho, podemos dar-nos as mãos e avançar com alegria e esperança. E esse é um momento de festa para todos nós. Nós sabemos da importância dessa declaração, que é central, ela é importante para as nossas igrejas. E nós acreditamos que daí vai brotar um empenho, quero crer, mútuo das nossas igrejas, a Igreja de Confissão Luterana e da Igreja Católica. Um empenho no sentido de caminhar e buscar uma crescente unidade entre nós. Possamos com lucidez, força e coragem empreender os passos necessários para chegarmos quanto antes, luteranos e católicos, e cristãos de todas as denominações, a cooperar unidos em favor da humanidade para o louvor e a glória de Deus. Nós vamos assinar junto com a mesma caneta para lembrar a assinatura de Augsburgo. Só para dizer, essa caneta, eu tive o privilégio de no final, na sacristia, nós assinamos ainda, como se chama, as cópias que devem ser guardadas. E aí, naturalmente, eu cuidei para ser o último para assinar. Aí eu falei para o coordenador, o mestre, dois, um da Igreja Católica, um da Luterana, não seria bom se essa caneta fosse lá longe para a América Latina, para o Brasil e tal? Ele disse, pegue e ponha no bolso antes que alguém outro a queira. Queremos convidar a Anderson. Um só rebanho, um só pastor. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé, em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui, um só Espírito, adoramos a Ti. Um só Espírito, adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
e a Deus confessarmos os nossos pecados. Deus de misericórdia, diante da missão confiada às seguidoras e aos seguidores de Jesus, como membros do corpo de Cristo, segundo a doutrina apostólica e a vivência da Igreja primitiva, confessamos nossas falhas na fidelidade aos ensinamentos do Senhor, pais e mães da Igreja. Confessamos a Deus que nossa visão limitada às demandas e aos particulares de subsistência nos impede de perceber a glória da tua ação no meio de nós. Confessamos que nos apegamos às nossas posses com prejuízo para os pobres, desprezando o compromisso de fé e de amor, de colocar os bens em comum e ajudar os necessitados. Confessamos nossas falhas no amor e na generosidade, omitindo-nos na oração e na fração do pão, em conjunto com o coração alegre e generoso. Confessamos nossa timidez na denúncia da injustiça, da mentira e da opressão no anúncio dos mandamentos de Deus. Confessamos pequenos esforços conjuntos para a proclamação e vivência da justificação por graça e fé em Jesus Cristo, dedicando-nos ao legalismo que oprime, divide e exclui pessoas do corpo de Cristo. Pedimos perdão pelo pecado em nossos pensamentos, em nossas palavras, ações e omissões. Restaura-nos e reúne-nos por tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Mas é assim que todas as vezes que confessamos os nossos pecados a Deus, recebemos como palavra de graça o que nos diz Tito. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glorifiquemos a esse Deus. Queremos te agradecer por todas as iniciativas a nível mundial, latino-americano e aqui no Brasil. Quantas vidas, quantas iniciativas, quantos testemunhos, quantos mártires, quantos têm se dedicado, Senhor, à obra da reconciliação, ao anúncio da paz e do diálogo entre as igrejas. Por isso queremos te louvar, reconhecendo a ação do teu Espírito Santo em todos esses momentos. E queremos te pedir que tu nos ilumine com o teu Espírito Santo, para que possamos ouvir a tua palavra, para que ela seja uma luz que se acende na nossa caminhada, nos ajudando a reconhecer aquilo que o teu Espírito Santo quer fazer em nós, povo de Deus, e através de nós, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ouçamos a primeira leitura desta noite, quando nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 4 ao 9, a seguinte palavra: Escute, povo de Israel, o Senhor
e somente o Senhor é nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, o nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam estas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Esta é a palavra que nos é dada para seguirmos em frente, como filhos e filhas de Deus. Por quê? Simplesmente porque pela palavra de Deus saberemos onde andar. do Evangelho. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi proposto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele. Então, abriu a boca e começou a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os irmãos e irmãs de Cristo Jesus. Jesus vê as multidões e sobe a montanha diante do Deus do céu. O seu olhar benevolente e compassivo vê as multidões e se sobe. Deus não desvia seu olhar. Ele volta seus olhos para seu povo, para seus filhos, filhas. Ao ver, é tomado de compaixão, feito compaixão,
feito misericórdia. Aquele que vê o órfão e a viúva, o sofrimento do seu povo, os cegos, os impuros, sobe a montanha e a multidão segue. Ele vê e sobe, e eles o seguem. Montanha é lugar do encontro. Montanha é lugar da revelação, lugar da intimidade. A montanha deixa entrever outro horizonte, pois da montanha se vê a planície, mas também se vê a cidade dos homens com outros olhos. É uma espécie de distanciamento. A montanha, outro modo de vida, outro modo de existir, outra revelação, pois deles é o reino dos céus. Sentado, ele sentou-se, e em sentando-se, diz o texto, a montanha é um lugar tão atraente que se torna então um lugar de morada, a casa. Ali é possível sentar-se, ser assentamento, pois deseja estar com aqueles e aquelas que são as multidões. Ele ali se assenta para poder participar de suas vidas, ser e estar com elas. Pois o Verbo se fez carne e habitou entre eles. Como ele sentou-se, ele estando assentado, os discípulos que o seguiram sentem-se atraídos e se aproximam. Uma relação por atração, nós poderíamos dizer uma fé por atração. Jesus sentado atrai. Ao ver bons ouvidos, espertos, dispostos, ele abre a boca. Abriu a boca e enviou palavras, partilhou, semeou o reino da verdade, da graça, da bondade, da sabedoria, da fraternidade, do amor e da paz. A palavra da verdade que liberta, a palavra que desperta para a vida plena. Agora a multidão pode dizer: a palavra está perto de mim, está na minha boca e no meu coração. E começou a ensiná-los, diz o texto, dizendo: como começar se a multidão já o seguia? Começa porque ele é o início, é o primeiro, é o primogênito. Ele está no início, ele é o início, por isso sempre pronto para introduzir as multidões no mistério da suavidade do reino dos céus. Ele é aquele que ensina, aquele que grava, que coloca uma marca, uma identidade nas multidões que recebem agora a graça da palavra. Não mais errantes, não mais perdidas, não mais desiludidas, não mais dispersas. Agora em torno dele, ele, o centro das multidões. Somos envolvidos pelo movimento amoroso de uma iniciação também nossa. Sempre sendo iniciadas, maturados, plenificados, pois a dinâmica da participação da vida de Jesus é um processo de plenificação e subida. Ele agora a nossa nova morada. Ele agora um novo horizonte. Ele o reino dos céus. Dizendo, diz o texto, dizendo, abriu a boca dizendo, não que dissesse no passado, não que não diga mais. Ele continua a dizer, e que diz, bem-aventurados, abençoados, ditosos, beatos. A palavra feliz ou bem-aventurado torna-se sinônimo de identificação, configuração a Jesus. Bem-aventurado porque configurado, assemelhado a Jesus.
Bem-aventurado expressa a pessoa fiel a Deus que vive de sua palavra, participando do reino dos céus. As bem-aventuranças são como que o bilhete da nossa identidade cristã. Nelas está delineado o rosto de Jesus e somos chamados a deixar transparecer no dia a dia da nossa vida como graça, como dom, como expressão da gratuidade do encontro, o mesmo rosto de Jesus. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Configuraste a Jesus. E rico que era, tornou-se pobre. Pobre, aquele que é livre, aquele que é gratuito, que tudo tendo, nada tem, nada possui. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Mansidão, que deixa todas as coisas em casa, se sentir em casa. Felizes os que choram, porque serão consolados. Chorai com os que choram, o choro que recolhe, extravasa a dor, a fraqueza, a morte, a alegria, o perdão. Não é extraordinário que o choro desperta o consolo até na vista. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Sim, fome e sede. Aprendei a fazer o bem, buscar o que é correto, defender o direito do oprimido, fazer justiça para o órfão, defender a causa da viúva, nos diz Isaías. Isto é, temos fome do modo cuidadoso de Deus. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Ter o coração com os pobres, sentir afeto pelos pobres, ter o coração aflito por causa da aflição de outra pessoa. Sim, a cordialidade do que se compadece com a miséria do outro. Misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres, e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, nada aproveitaria. Vemos agora no espelho confusamente, mas na medida que reinar verdadeiramente o amor, tornar-nos-emos capazes de ver face a face. As pessoas de coração puro têm a Deus. Umas imagens de Deus. A transparência, a translucidez que nasce do Evangelho. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, o fruto da justiça semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Busquemos tenazmente tudo que contribui para a paz, porque a paz e a concórdia pertencem ao reino dos céus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. O reino dos céus é um conflito com a nossa finitude, com o nosso finito, com a nossa fraqueza, mas despertando-nos para a grandeza da presença do reino de Deus, como já participamos. Tudo em Cristo, tudo por Cristo, tudo com Cristo. As bem-aventuranças são por Cristo. Tudo nos foi oferecido na gratuidade. Assim, talvez possamos louvar com Paulo: bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos
nos abençoe, Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos no amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos, através de Jesus Cristo, a sermos nele os seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos doou. É nele que nós temos redenção dos pecados, remissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância de saber e inteligência, lutando a cada dia. Foi assim que Ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propuseram em seu querer benevolente a plenitude dos tempos e realizar o desígnio de Cristo de unir todas as coisas da terra e das do céu. Faz-me assim da nossa fé. Eu quero dizer uma síntese da verdade. Quando Cristo é todo, e dele que você lhe concedeu, quando Cristo nos toca, nos comove, Cristo é extraordinário. Não contaminado, não dizemos também. Hoje louvamos e bendizemos a Deus pela declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. Aqui estamos para louvar e bendizer a Deus. Louvamos e bendizemos pelo caminho percorrido. Louvamos e bendizemos a Deus por nos oferecer a graça de nos ouvirmos mutuamente e percebermos nas nossas bússolas que foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu já bem antes do mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face sem mácula e santos no amor. Bendizemos e louvamos pela graça de subirmos a montanha, onde juntos ouvimos a Jesus fonte, nascente da igreja. Ele continua a sentar-se, a abrir a boca e a nos ensinar. Se juntos ouvirmos, nos serão oferecidas palavras que indicam a mesma verdade, a mesma justiça, a mesma salvação. E seremos envolvidos pelo amor que tudo deixa ser a sua diferença. As bem-aventuranças mostram Jesus e no rosto dos discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras. E nós nos cremos nas bem-aventuranças, nós nos cremos nas bem-aventuranças. Nos foi dado proclamar e hoje o reafirmamos em nossa fé comum que a justificação é obra de Deus uno e trino. O Pai deu seu Filho ao mundo para a salvação dos pecadores. A encarnação e morte e a ressurreição de Cristo são o fundamento e pressuposto da justificação. Por isso, justificação significa que o próprio Cristo é nossa justiça, da qual nos tornamos participantes através do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai. Confessamos juntos, somente por graça, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por causa de nosso mérito, somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo que nos renova os corações e nos capacita e chama para as boas obras. Este é isso. Queria agradecer por participar desse momento celebrativo. Eu faço o nome do nosso Natal, louvamos e bendizemos a Deus pelos 20 anos da declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. Ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade que propuseram em seu querer benevolente, na plenitude dos tempos, realizar o desígnio de Cristo de unir todas as coisas. Nós nos
reunidos na montanha do amor, da gratuidade, para na disposição e disponibilidade, na exposição e na liberdade, deixar nascer um novo Logos que nos une ao para que o Logos possa fazer-se presente e vivo, somos despertados pela pobreza do saber que não sabe, pela mansidão que deixa tudo ser, revelar-se, pelo consolo de termos sido amados até a morte e morte de Cristo, pela fome e sede de justiça que tudo conforma e deixa ser na soltura e cordialidade da medida do amor, pela misericórdia que tudo reconcilia e fraterniza, pela pureza de coração que nos torna os preferidos, os pequeninos de Deus, pela paz que harmoniza a convivialidade e desperta a urbanidade, e pelas perseguições que nos desalojam e nos fazem peregrinar pelo deserto da nossa existência, mas rumo à terra prometida. Assim nascerá também de nós o Logos da comunhão. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, a tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Cantemos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 3, versículo 21 a 28. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído, por meio de que a lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Palavra do Senhor. A declaração sempre da justiça gratificante de Deus está a pessoa e a obra. E no decorrer dos tempos, as igrejas aprenderam de que quando promove a Cristo, estão sendo fiéis ao Senhor e Salvador. A carta aos Romanos é por nós tida como um critério, como uma chave hermenêutica para interpretar a Sagrada Escritura. Romanos fala da fé e da graça que na pessoa de Jesus Cristo nós podemos obter e receber gratuitamente o perdão dos pecados. A carta aos Romanos é uma breve síntese de toda a doutrina cristã e evangélica. Ela coloca cara a cara o ser humano culpado e o Deus da graça, do amor, da reconciliação. Falar sobre a justificação é lembrar-se de que
Em Cristo, Deus nos torna inocentes, sem culpa, doravante a viver esse perdão consigo, com os seus e com o meio ambiente. Ou seja, a justificação me diz e diz a nós: eu tenho uma dignidade diante de Deus, e eu não sou um elemento manipulável ou negociável, mas eu sou amado por Deus, chamado a viver essa nova justiça que se manifestou na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ainda ensinamos que não somos capazes de alcançar perdão dos pecados e justiça perante Deus através de nosso merecimento, de nossa obra e de nossa satisfação, mas que obtemos perdão dos pecados, tornando-nos justos perante Deus, pela graça, por amor de Cristo, pela fé. Isto é, se cremos que Cristo por nós sofreu e que por nós Deus nos dá perdão dos pecados. Recentemente, um jornal de grande circulação nacional trouxe um artigo intitulado Falta Rumo. E o autor afirmou: é nesse contexto, nova crise lá fora e dificuldades de sair dela aqui dentro, que se torna imperioso definir rumos. Corre-se o risco de não mais ainda hoje plantar minha macieira, uma expressão de Martim Lutero. Se fosse morrer amanhã, ele disse: ainda hoje eu quero plantar uma macieira. A doutrina da justificação deu um novo rumo, não apenas ao diálogo, como também à legitimidade da igreja cristã para anunciar a obra de Deus no mundo. Reconhecemos que muitas vezes falta-nos saber qual o caminho a seguir. E vocês conhecem essa história que em seguida relato. Por favor, poderia me dizer que caminho devo tomar aqui? Pergunta Alice. Depende muito do lugar aonde você quer chegar, disse o gato. Pode ser qualquer um, respondeu Alice. Então não importa que caminho vai tomar, observou o gato. Desde que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice à guisa de explicação. Ah, se andar bastante, disse o gato, com certeza vai chegar. Séculos passados e hoje celebramos o 20º aniversário dessa doutrina. Ao lado, em todo o mundo, da comemoração também do Dia da Reforma. Permito-me aqui evocar um incidente acontecido certa vez na Índia, por ocasião de um programa evangelístico. O pastor levou consigo alguns estudantes e estavam caminhando por uma aldeia distante. No caminho, um jovem daquela aldeia juntou-se a eles, observando-os com curiosidade. Era a época de aqueles projetores que pelo menos funcionavam, hoje o som nem sempre funciona, e perguntou quem eram, por que iam àquela vila. Qual era a finalidade do projetor? Projetar o quê? Quando o professor explicou a razão, ele disse: ah, vocês são cristãos? Conheço alguns cristãos. Vocês ensinam um modo de vida fácil? Creem que mesmo que seus pecados sejam vermelhos escarlate, o seu Deus vai perdoá-los. Basta você se ajoelhar diante do seu altar e pedir perdão, e isso vocês fazem cada domingo. Mas para nós não é tão fácil assim. Nós temos que fazer compensação. Respondeu o jovem: tomar cavadinho,
ou jejuar por 40 dias, ou fazer uma peregrinação, ou banhar-se no Ganges, é um rio lá daí, ou fazer ofertas em Tirupá, ou dar aos pobres. Mas vocês alcançam perdão por nada. Queridos irmãos, queridas irmãs, o contexto no qual nós vivemos hoje, muitas vezes, dá-nos a impressão de que esse jovem tinha razão. Por isso, é de fundamental importância que a gente evoque esse artigo. E lá na época foi dito, 1530, foi dito: esse é o artigo onde a igreja persevera ou cai, se vende e faz negócios, ou persevera fiel, Senhor da igreja, e anuncia o reino que rompeu na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não é um artigo fácil. Nós luteranos, desde a Assembleia de Helsinki, na Finlândia, tínhamos dificuldade de entender esse artigo da justificação. Como é que ele se aplica? Talvez seja apropriado hoje em dia lembrar a pessoa de duas que estão em moda no cenário político nacional. A primeira, a deputada federal Tabata Amaral, contrariou o seu partido porque tinha opinião própria. Segundo exemplo, o neurologista professor Sérgio Mascarenhas, da USP de Ribeirão Preto, que se notabilizou por defender que cientista deve exercer sua função social. Ele estudou a pressão intracraniana. Seus colegas disseram que ele não tinha razão, pois está nos livros. Ele reagiu dizendo: está nos livros, mas está errado. Graduado em física, ele afirmou: na física não há nada rígido. Seria a caminhada ecumênica também algo rígido? E deu a nós muitas vezes a impressão: não tem como mudar. Graças a Deus. E Deus mudou essa história. E também ele, professor, colocou um balão dentro do cérebro e provou que há sim datação do cérebro. Nós aprendemos com Jesus de que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos de Jesus, mas sim pecadores. E aqui está o cerne desse artigo, que Romanos fala muito apropriadamente, a saber, ou nós assumimos que somos pecadores, ou a graça será barata, como disse Dietrich. Interessante que na época, tal como no Evangelho nós vimos e ouvimos, as pessoas procuraram Jesus, porque sabiam que Jesus tinha algo a receber, tinha uma perspectiva de mudança de vida, tinha uma perspectiva de renovação de valores, de mentalidade, que mais tarde Immanuel Kant chamou de revolução da mentalidade, a saber, justificados somos, nós mudamos a nossa mentalidade. Eu diria, se até essa época a ética era olhar para o céu, a partir da justificação em Cristo, a ética é olhar para a terra. O céu Deus já nos conquistou em Cristo, mas a terra ainda não. Por isso, o convite para ingressar no caminho da unidade, louvar a Deus pelos passos alcançados e pedir a Deus que através do seu Santo Espírito Ele possa nos ajudar. E sejamos, como Hegel disse, uma religião protestante da liberdade,
que a cada dia nos aprisiona e a cada dia nos escraviza com valores que não são compatíveis com os valores do Evangelho, da justiça, do reino. Negociatas e negócios cada vez mais são feitos, ao passo que a justiça de Deus, a nova justiça de Deus, ela não está sendo observada e praticada. Eu queria, para concluir, trazer um exemplo. Nós ouvimos, lido pelo pastor Renato, o texto de Deuteronômio. Esse texto de Deuteronômio é a confissão central dos judeus na sinagoga. E lá, os judeus, eles usam uma veste, e essa veste, ela tem nós. E vocês sabem o que significa isso? Para que a justiça de Deus se instale no mundo, é preciso que haja conversão da cabeça, do coração e da mão. Na cabeça, para decidir, sim, Cristo é o meu Senhor e Salvador. No coração, para, como Leonardo disse, para amar, e nas mãos, para se afastar de toda a violência, e sim, carregar, acolher, perdoar. Que Deus nos ajude com essa confissão central do livro de Deuteronômio, a eliminar os preconceitos que existem ainda entre nós. Que nos ajude com os macários, as bem-aventuranças, a nos tornarmos abertos para o mundo de Deus e para o povo de Deus. E para que na teoria, na prática, na dinâmica da justificação, a nova justiça de Deus em Jesus Cristo nos fortaleça a perseverarmos no caminho da unidade, da fé do reino de Deus. Que Deus nos ajude, nos auxilie, mas sobretudo dispense a nós o seu Espírito Santo, para que Ele torne novo aquilo que não dá mais para aguentar, para que renove a fonte de onde nós bebemos e de onde nós somos salvos, Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Ontem eu animava a minha congregação e eu dizia aos irmãos: aos desalentados digam, sejam fortes, não tenham medo. Isaías capítulo 35. Ainda nesse texto, a palavra do Senhor dizia: eis que o Senhor faz uma estrada, um caminho, e esse caminho será sagrado. Nós vivemos o caminho da comunhão, o caminho da ecumênia, o caminho da unidade. Eu quero convidá-los a todos e animá-los para que possamos orar juntos o credo niceno constantinopolitano. Eu quero convidá-los a ficar em pé. Oremos juntos. Creio em um só Deus, o Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem. Foi crucificado em nosso favor sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras,
não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e a Igreja una, santa, católica e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Evangélica de Confissão Luterana, para nós é uma grande alegria poder celebrar esta data tão importante de uma maneira fraterna com nossos irmãos e irmãs. E assim, no Vínculo Ecumênico, nós queremos convidar carinhosamente a todos vocês para que logo após a celebração nós continuemos, a estarmos juntos, então em volta de uma mesa, degustando salgadinhos especialmente adquiridos
né, bons que trabalharam, bênçãos concedidas por Deus, para que nós possamos então ter esse momento de comunhão em fraternidade. Então, logo após a nossa celebração, todos iremos nos encontrar no salão comunitário. A fé no nosso Salvador nos leva à aclamação, a aclamarmos por tudo aquilo que nós individualmente nos sentimos impotentes, mas o poder de Deus é concedido a nós quando nós pedimos, e quando reconhecemos que Deus atende os nossos pedidos, nós agradecemos. Por isso a comunidade cristã se une em oração. Assim o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu quero convidar as senhoras que anteriormente foram convidadas para também dirigir palavras de oração a virem à frente. Como comunidade de Cristo, entreguemos as necessidades da igreja, do mundo e de todas as pessoas em sofrimento ao cuidado amoroso de Deus. Cantemos. Da declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. Suplicamos pela unidade da Igreja em todo o mundo. Fortalece entre nós o testemunho da verdade, da justiça e do amor. Mantém abertas as portas do diálogo ecumênico e a colaboração entre todas as pessoas de boa vontade. Dá que, sob a luz do Evangelho, cresçamos na comunhão com todas as pessoas batizadas. Rogamos ao Espírito Santo que nos conduza adiante para a unidade visível que é a vontade de Inunda-nos de paz, para que vivamos como uma só família humana, que habita e cuida em conjunto da casa comum. Independentemente da
põe fim aos conflitos interreligiosos e faz com que sejamos testemunhas mais fiéis do teu amor misericordioso. Acompanha e protege as pessoas que, por causa da fé em ti, sofrem perseguição. Cuida bem das pessoas de outras religiões que também são perseguidas por causa de sua fé. Poder político, jurídico e econômico, para que não caiam no pecado da indiferença e autossuficiência, para que amem e defendam o bem comum, favoreçam os mais fracos e cuidem do ecossistema em que vivemos. Confiantes de que tu, ó Deus, ouve as súplicas em favor das necessidades deste mundo e pela unidade no testemunho das pessoas cristãs, oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos tomar nossos lugares. E nós queremos nos despedir desta celebração com um compromisso assumido, reafirmando esse compromisso de caminhar na luz de Cristo, a luz que aponta o caminho, protege no caminhar, a luz que revela o rosto da outra pessoa que caminha ao nosso lado, da outra pessoa a quem devemos encontrar, restaurar, nos esforçar a devolver a sua dignidade. É assim que queremos agora, num simples gesto, mas primordial para o movimento ecumênico, queremos aqui acender velas como símbolo dessa celebração, lembrando a luz de Cristo e reafirmando este compromisso. A partir da chama do altar, nós convidamos agora uma pessoa representante de cada igreja aqui presente, que forme um círculo ao redor desta mesa e cada pessoa acenda uma destas velas. Em seguida, em procissão, as pessoas representantes sairão juntas como sinal desta união que ilumina mais e de forma poderosa o mundo a partir de Cristo Jesus. Por favor, convido uma pessoa representante de cada igreja aqui presente para este ato.
Ao celebrarmos os 20 anos da Declaração Conjunta sobre a doutrina da justificação, nós nos alegramos por termos voltado às nossas fontes, que é o Evangelho, a Sagrada Escritura, mas também a nossa tradição, essa escuta mútua de podermos chegar a elementos comuns e ver que em torno de Jesus é que nós podemos retomar o nosso diálogo e expressarmos melhor a nossa comunhão. Nós louvamos e agradecemos a Deus por esse caminho feito e para a Igreja Católica é muito importante para podermos dar continuidade ao diálogo com as outras igrejas. Deus seja louvado e bendito e nós aqui no Brasil com essa declaração também demos passos muito importantes. Que continuemos nesse caminho. Para nós da Igreja Batista Nacional, a doutrina da justificação pela fé é uma doutrina central do Evangelho. Nós cremos que Deus, quando olha para a humanidade, não vê um justo sequer, mas em Cristo Jesus, toda a humanidade foi feita justa, justificada em Cristo Jesus. Esta doutrina pregada por Martinho Lutero, acolhida por todas as igrejas evangélicas, protestantes, e nos últimos 20 anos, numa assinatura conjunta, numa declaração conjunta das igrejas luterana, Igreja Católica, Igreja Anglicana e outras igrejas, professam que esta doutrina verdadeiramente é uma doutrina bíblica, em que em Cristo Jesus, nós os pecadores somos justificados para a salvação. Porque nós cremos, como o apóstolo Paulo escreveu, porque a salvação é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E nós nos alegramos e celebramos juntamente com os nossos irmãos, esta declaração conjunta de fé. Deus abençoe a todos. O sistema, o método usado para fazer a declaração foi muito pedagógico, porque começava dizendo assim: nós católicos e luteranos valorizamos isso, isso e isso, o que eles valorizavam juntos. Depois cada um dizia, porém, os luteranos dão importância para isso, os católicos dão importância para aquilo. E isso eu achei que foi assim, um diálogo muito interessante, porque a gente está em busca da unidade, mas unidade não é uniformidade. Unidade é diálogo, é cooperação, é aprender um com o outro, é respeitar o jeito do outro ser e valorizar, descobrir, reconhecer o que nós já temos em comum. E no caso do cristianismo, o que nós temos em comum é tão importante, porque é Jesus, não tem nada mais importante do que isso. Então, se Jesus está
em comum no nosso coração, o resto são maneiras diferentes de ver, né? Então, por que Deus nos faz diferente? Porque é a diferença que faz a gente crescer, a diferença faz a gente aprender, desde que a gente saiba viver essa diferença em termos de diálogo, de companheirismo, de parceiros, né? Então, é unidade na diversidade, não é uniformidade. Uniformidade estraga tudo. Se o mundo fosse todo mundo igual, ninguém aprendia mais nada. Então, a gente fica muito feliz de saber que agora, nesse diálogo, estamos todos crescendo juntos e, além disso, todos ganhando muitos e valiosos bons amigos. A celebração de hoje da assinatura, né, dos 20 anos da assinatura da declaração, é um desses passos significativos na caminhada ecumênica. Eu acredito que o rio do movimento ecumênico ele é feito de paradas, de dinâmicas, de experiências novas, né? É como se fosse um rio que caminhamos na busca do testemunho, do diálogo, do encontro, né? Há momentos tormentosos, vendavais, mas o barco vai caminhando. Acreditamos que na força do Espírito Santo. E esses pequenos sinais de graça, esse fruto de um caminho árduo, de esforço para ouvir, para dialogar, para construir pontes, são momentos significativos e merecem ser celebrados. Nós devemos fazer pausas e reconhecer as graças frutos desse diálogo. Então, essa declaração ela é ainda um testemunho que precisamos aprofundar mais ainda e, ao mesmo tempo, é um instrumento para, pedagogicamente, formarmos e ensinarmos a nossa fé cristã na perspectiva ecumênica, indo ao encontro do outro, escutando nossos irmãos, construindo pontes, seja na perspectiva doutrinária, seja na perspectiva litúrgica, seja na ação social. É um instrumento que, com certeza, precisamos aprofundar para fortalecer ainda o que está por vir aí de novos documentos, encontros e perspectivas. Que Deus abençoe esse grande testemunho que chegou até nós, e a família reformada acolheu esse documento e a cada dia precisamos aprofundá-lo e descobrir facetas dessa graça que acontece na nossa vida cristã, fruto da obra do Espírito Santo em Cristo Jesus, a obra da salvação das nossas vidas. Para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, é uma grande alegria celebrarmos esses 20 anos da assinatura da doutrina da justificação por graça e por fé. Nos sentimos honrados de podermos finalmente termos uma caminhada de aproximação, de anunciarmos esse evangelho que vem para todas as pessoas e também uma caminhada conjunta, especialmente com a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós sentimos através desta declaração, desta doutrina, a própria reconciliação com a história e nos sentimos também valorizados por estarmos representados aqui nesta noite, quando podemos comemorar uma caminhada que tem dado certo e que requer também que continuemos fazendo os nossos esforços. A unidade é fruto de uma dedicação, é fruto de uma escolha que se faz dia a dia e que nós possamos olhar para frente e enxergar os próximos aniversários da declaração conjunta e vivendo esta justificação que se dá por graça, por fé, porque afinal Cristo nos amou primeiro.